Ó, bom, hoje a gente vai seguir o rastro da comida, começando exatamente naquele ponto em que a gente para de pensar nela, sabe? Depois de engolir. Exato. O nosso destino são os dois primeiros grandes marcos dessa viagem, o esôfago e o estômago. A nossa missão aqui é desvendar a engenharia quase uma mágica que acontece dentro da gente para transformar, sei lá, um pedaço de pão em energia. É isso aí. A gente vai ver como o esôfago, que parece só um cano de passagem, é na verdade uma esteira rolante super eficiente, Ah, boa analogia. e depois vamos entrar no estômago, que é, assim, basicamente uma usina química de alta periculosidade em formato de J, que começa a desmontar tudo com um banho de química pesada. É um mergulho na mecânica e na química que dão o pontapé inicial em todo o processo, então. Exatamente. O começo de tudo. Ótimo, então vamos começar por essa esteira rolante, o esôfago. Na nossa cabeça, é só um tubo que liga a boca ao estômago, mas, pelo visto, ele é bem mais sofisticado que isso. Muito mais. É um tubo muscular de uns 25 centímetros, oco, e o trabalho dele é um só: garantir que o bolo alimentar chegue ao seu destino. Certo? E a localização dele já mostra como o corpo é bem organizado, né? Ele desce ali meio espremido, passando atrás da traqueia e do coração, no meio do peito. E aqui vem o primeiro detalhe que eu acho surpreendente. Qual? O que empurra a comida não é a gravidade. Peraí, como não? Se eu como em pé, a comida desce por gravidade, certo? Ajuda, claro, mas não é o principal. Pensa assim, se um astronauta comesse no espaço, em gravidade zero, o sanduíche dele chegaria ao estômago sem problema nenhum. Uau! O esôfago tem um sistema próprio para isso. Quer dizer que a gravidade é tipo opcional pro esôfago? É um ótimo jeito de colocar. O sistema se chama peristaltismo. São ondas de contração muscular supercoordenadas, rítmicas, que agarram o bolo alimentar e o empurram para baixo. Entendi. É como espremer um tubo de pasta de dente do final até a ponta, sabe? A gravidade é um bônus, mas o trabalho pesado é todo muscular. Fantástico. E aqui é onde a coisa fica, pra mim, realmente interessante. A comida tá no tórax, mas o estômago fica no abdômen. Entre essas duas cavidades tem uma barreira, né? Aquele músculo gigante, o diáfragma. Isso. Como o esôfago fura essa barreira? E essa travessia é uma obra de engenharia anatômica. O diáfragma não tem só um buraco aleatório. Ele é perfurado em pontos específicos com uma precisão milimétrica, para deixar passar só o que é essencial. Ah, é tudo organizado. Muito, e cada estrutura passa num nível diferente da coluna vertebral, como se fossem andares de um prédio. Ok. 2 andares para baixo, em T10, é a vez do esôfago. E mais 2 andares abaixo, em T12, passa a artéria aorta, a maior do corpo. T8, T10, T12, uma organização que garante que nada aperte o que não deve. Incrível. Então o bolo alimentar pagou o pedágio em T10, passou pelo diafragma e agora a paisagem muda completamente. Saímos de um simples tubo e entramos no que parece ser o coração da operação, o estômago. Agora a coisa fica séria. É aqui que o bicho pega, né? Fica muito séria. O estômago é esse saco muscular que fica ali, na parte de cima do abdômen, mais para o meio e para a esquerda. E a função dele é dupla. Primeiro, ele é um liquidificador. Mecânico. Isso, digestão mecânica. As paredes musculares dele se contraem com muita força, amassam, misturam, transformam a comida em pedaços ainda menores. E a segunda função deve ser a parte química da usina, imagino. Exato, a digestão química. O estômago libera um coquetel de substâncias, o suco gástrico, que é extremamente agressivo. E ele transforma aquele bolo alimentar numa pasta semilíquida e ácida chamada quimo. Quimo. Essa pasta que vai seguir viagem. É essa pasta. Ok, vamos fazer um tour por essa usina. As fontes descrevem o estômago dividido em 4 áreas principais. Como a gente pode mapear isso? Imagina que a gente está seguindo o caminho da comida. O primeiro lugar que ela encontra é a cárdia, que é o portão de entrada, onde o esôfago se conecta. Certo. Logo acima e à esquerda da cárdia tem uma região em formato de cúpula, o fundo. É uma parte curiosa. Fundo? Mas fica em cima?
E por que ele existe? O nome é meio contraintuitivo, mas é isso mesmo. A principal função do fundo gástrico é servir como um reservatório para os gases. Ah, os gases da digestão. Exato. Ou os que a gente engole junto com a comida. É por isso que, quando a gente arrota, sente que o gás vem de cima. É o fundo fazendo o trabalho dele. Faz todo sentido. Depois da entrada e dessa bolha de gás, a gente chega na parte principal, então. Exatamente. Chegamos no corpo do estômago. É a maior região, a central de processamento, onde a maior parte da mistura e da digestão química acontece. E no final? E, finalmente, antes da saída, temos a última seção, o píloro, que funciona como uma espécie de antessala, uma câmara de controle antes do intestino. E essa saída é controlada. O quimo não simplesmente vaza para o intestino quando está pronto. De jeito nenhum. Na saída do piloro, existe uma das válvulas mais fortes do corpo, um anel muscular chamado esfíncter pilórico. Esfíncter pilórico. Pensa nele como segurança de uma boate. Ele é super rigoroso. Gostei. Ele decide quem sai, quando sai e em que quantidade. Ele só libera pequenas porções de quimo de cada vez para o duodeno, que é a primeira parte do intestino. E por que essa lentidão toda? Isso é crucial para que o intestino consiga neutralizar a acidez e processar os nutrientes aos pouquinhos, sem ser sobrecarregado, entende? Entendi. Então, por fora, ele tem essas partes. E tem as curvaturas também, né? Uma pequena e uma grande. Sim, que servem mais como pontos de referência anatômicos. A borda interna, menor, é a pequena curvatura. A borda externa, longa, é a grande curvatura. Elas são importantes principalmente para a gente localizar os vasos sanguíneos. Certo. Agora, vamos para dentro, onde a verdadeira mágica acontece. A parede interna do estômago não é lisa. Ela é toda enrugada, cheia de dobras. São as rugas gástricas. Isso. Suponho que seja para aumentar a área de superfície. Também, mas a principal função delas é permitir que o estômago se expanda. Quando está vazio, ele é relativamente pequeno, mas depois de uma refeição grande, essas rugas se desdobram e ele pode aumentar de volume drasticamente, como um acordeão. Que incrível! Mas o verdadeiro segredo, a química fina mesmo, acontece num nível que a gente não consegue ver. No nível microscópico. Exato. Se a gente olhasse a superfície da mucosa gástrica com um microscópio, veria que ela é cheia de buraquinhos, milhões deles. São as fossas gástricas. E o que tem nessas fossas? Cada fossa é a entrada para um túnel, que leva a glândulas mais profundas. E nessas glândulas moram as células que são as protagonistas dessa história toda. E quem são essas células? Temos duas estrelas principais. As primeiras são as células parietais. E o que elas produzem não é uma enzima, é algo muito mais bruto. O que seria? Ácido clorídrico puro. Uau! A gente está falando de um dos ácidos mais corrosivos que existem, com um pH que pode chegar a 1 ou 2. É um ambiente extremamente hostil. E por que o corpo faz isso? Para matar bactérias, vírus, qualquer coisa que entre com a comida, e também para começar a desmanchar a estrutura das proteínas. Ok, então uma célula produz o ácido, mas o ácido sozinho não digere proteína, certo? Ele meio que amacia a carne. Ótima pergunta. Qual é a ferramenta que realmente corta as proteínas? Essa é a função da segunda estrela do show, as células principais. Elas produzem algo chamado pepsinogênio. A chave aqui está no final do nome, ogênio. Que indica uma forma inativa. Exato. O pepsinogênio sozinho não faz absolutamente nada. É uma tesoura com a trava de segurança acionada. Ah, então temos um sistema de ativação em duas etapas. É um mecanismo de segurança. Perfeitamente colocado. É um sistema brilhante. As células parietais liberam ácido, que cria aquele ambiente infernal, e esse ambiente ácido destrava a tesoura, transforma o pepsinogênio inativo na sua forma ativa, a pepsina. E a pepsina é a que corta as proteínas. É a pepsina que vai lá e quebra as ligações. É um trabalho em equipe perfeito. Espera aí, mas isso cria um paradoxo. O estômago precisa criar um ambiente que dissolve carne, mas ele próprio é feito de carne, de proteína. Como ele não se digere? Essa é a pergunta de $1 milhão da fisiologia gástrica. E a resposta é genial. Um ataque químico brutal e uma defesa igualmente sofisticada. Ele se protege de si mesmo. Sim. As mesmas células da mucosa também secretam uma camada espessa e contínua de muco.
mas não é um muco qualquer. Deixa eu adivinhar. Se o ataque é ácido, a defesa tem que ser... A alcalina? Exatamente. É um muco rico em bicarbonato, que é alcalino. Ele cria uma barreira física e química que neutraliza o ácido bem na superfície da parede do estômago. Que loucura. Então, no meio do estômago o pH é 1, mas coladinho na parede o pH é próximo de 7, neutro. É uma fronteira invisível. E quando essa fronteira falha? É aí que surgem as úlceras. É aí que o desastre acontece. Se a produção de muco diminui ou a de ácido aumenta demais, esse equilíbrio delicado é quebrado. O ácido e a pepsina começam a digerir o próprio estômago. Isso cria uma ferida, a úlcera gástrica. E as consequências de uma ferida dessas num ambiente tão agressivo podem ser terríveis. Gravíssimas. Se a úlcera for profunda, ela pode perfurar a parede do estômago por completo. O conteúdo vaza, causa uma infecção generalizada, a peritonite. Nossa! Se atingir um vaso sanguíneo, pode causar hemorragia. E mesmo se cicatrizar, a cicatriz pode bloquear a passagem, causando vômitos muito fortes, em jato. A complexidade desse balanço entre ataque e defesa é impressionante. É um sistema que opera no limite o tempo todo. Entender essa dinâmica é vital. Com certeza. E para quem está estudando na área da saúde, dominar esses detalhes não é só acadêmico. É fundamental. E olha, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Uma ferramenta e tanto. Ok, mas para essa usina toda funcionar, ela precisa de duas coisas: combustível e instruções. Ou seja, suprimento de sangue e comandos do sistema nervoso. Como o estômago é irrigado e controlado? A irrigação, o combustível, segue a lógica daquelas curvaturas que a gente comentou. Pensa no estômago como uma cidade murada com duas estradas principais que a contornam. Boa analogia. Na grande curvatura é a avenida gastromental. Gástrica e gastromental. Isso. E ambas as avenidas têm mão dupla, com uma artéria direita e uma esquerda, garantindo que o suprimento de sangue e oxigênio nunca seja cortado. A fonte até dá uma dica para memorizar isso que eu achei ótima. Gástrica é uma palavra curta para pequena curvatura, que é a menor. Gastromental é uma palavra mais longa para grande curvatura, que é a maior. Um truque simples, mas que funciona muito bem. Sim. Exato. Agora, as instruções, os comandos, vêm do nosso piloto automático, o sistema nervoso autônomo. E aqui temos dois sistemas que funcionam como o acelerador e o freio de um carro. Quais são eles? O acelerador é o sistema parasimpático, que age através de um nervo super importante, o nervo vago. Esse é o sistema do descansar e digerir. Ah, claro. Quando a gente está relaxado, depois de comer, o nervo vago envia sinais para o estômago, aumentar as contrações, a secreção. Ele diz: ok, pessoal, hora de trabalhar. E o freio? O freio é o sistema simpático. Ele age através de outro nervo, o esplâncnico maior. Esse é o sistema de luta ou fuga. Entendi. Sabe quando a gente leva um susto ou fica muito ansioso antes de uma apresentação e sente o estômago embrulhar ou perde a fome? Totalmente. A digestão parece que simplesmente para. Pois é exatamente isso que acontece. O sistema simpático pisa no freio. Ele diminui as contrações, a secreção de ácido, o corpo entende que tem uma emergência maior e desvia a energia do estômago para os músculos, para o cérebro. A digestão vira prioridade secundária. Então, resumindo a nossa jornada, o alimento desce por uma esteira rolante muscular, o esôfago, que não depende da gravidade. Ele atravessa um pedágio anatômico no diafragma e cai numa usina química. O estômago. Lá dentro, encontra um ambiente absurdamente ácido, projetado para desmontar proteínas, mas que por um triz não se autodestrói, graças a esse equilíbrio de ataque e defesa. E essa usina é controlada com uma precisão impressionante. Desde as válvulas, como segurança na porta da boate, que é o esfíncter pilórico, até a regulação nervosa, com um acelerador e um freio que ajustam o ritmo. É incrível.
E para a gente refletir um pouco, a fonte menciona que o nervo vago, o acelerador da digestão, se origina lá na base do cérebro e faz uma longa viagem cruzando o tórax inteiro até chegar no abdômen. Uma conexão bem direta. Muito direta. O que essa conexão física tão longa entre o cérebro e o estômago realmente significa? Fica a reflexão. Quando temos um pressentimento, uma sensação na boca do estômago, será que é só uma metáfora? Uhum. Ou será que o nosso estado mental e emocional está literalmente conversando com nossa digestão através dessa autoestrada nervosa num diálogo muito mais profundo do que a gente imagina?